Olá, meus irmãos, Padre Diego aqui, para mais uma Palavra Encarnada nesse dia 2 de junho, nono domingo do tempo comum, que nós possamos meditar o Evangelho à luz do nosso carisma. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ouçamos o Evangelho. Evangelho segundo São Marcos, do capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Vejam, meus irmãos, que hoje o Evangelho nos leva a refletirmos um pouco a respeito do dia do descanso, o sábado para o povo de Israel. O sábado para o povo de Israel é um dia sagrado. Eles veem o sábado como de fato o dia em que Deus descansou depois de toda a obra da criação. Então Deus foi criando o céu, a terra, o mar, os animais. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ia criando, ia vendo que tudo era bom. No sétimo dia, o Senhor contemplou toda a criação e ali ele descansou. A partir dessa fé, o povo de Israel agora passa a, como este povo eleito, guardar o sábado como um dia do descanso. Mas ao longo dos séculos, o apego com a lei do sábado era tão grande que no sábado o povo de Israel já não podia fazer mais nada, incluindo o fato de não poder se fazer o bem a quem precisa, de olhar para os necessitados, de olhar para os doentes. No apego de fato, descansar no sábado. O que Jesus vai ensinar é que o sábado ele foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Logo, não se deve ter este apego tão grande à lei, mas compreendê-la sempre como algo a ser vivido a partir do interior para o exterior. Vendo que o sábado também é uma oportunidade para amar, o sábado é uma oportunidade para se fazer o bem, o sábado é uma oportunidade para olhar para os mais necessitados. Os discípulos de Jesus sentiam fome no sábado quando percorriam o caminho. E ali, se tinham as espigas, eles colhiam as espigas, porque deve-se dar de comer a quem tem fome. Ora, se para o povo de Israel o sábado é o dia sagrado, para nós, na fé cristã católica, o dia sagrado é o domingo. Domingo é o nosso dia do Senhor. Logo, nós temos que entender que sim, o domingo é o dia do meu encontro com Cristo na Eucaristia. Guardai domingos e festas. Mas, ao mesmo tempo, esse mandamento que o Senhor nos dá, de guardar o dia do Senhor, não deve ser visto com nós nesse apego à lei. Não é simplesmente que no domingo eu não vou fazer nada, a não ser rezar. Eu vou rezar, eu vou louvar a Deus, eu vou à Santa Missa, à Eucaristia Dominical, encontrar-me com o crucificado, com o ressuscitado.
Mas o domingo também é um dia que eu tenho para fazer o bem, que eu tenho para amar, que eu tenho para poder visitar um parente que está enfermo, que eu tenho para ir e me encontrar com Jesus abandonado, encarnado dos mais pobres, quando ele se apresenta ali na minha vida e eu me permito viver esse encontro. O domingo é um dia que eu tenho para dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu. Encontrar-se de fato, encontrar-se com este Cristo e fazer a Ele algo quando eu faço aos mais pequeninos. Então veja, é entendermos que de fato, que assim como Jesus pôde curar aquele homem da mão seca num dia de sábado, entendendo que o sábado é um dia para fazer um bem, é um dia para salvar uma vida, nós também temos no domingo como esse dia para fazer o bem, esse dia para amar, esse dia para salvar vidas. E quantas vidas esperam ser salvas por nós? Meus irmãos, eu faço essa reflexão com vocês para que nós entendamos que também o domingo, se for necessário fazer uma grande obra de caridade, esta obra de caridade que eu faço para o meu irmão, para a minha irmã que precisa dela, aquilo valeu a Eucaristia que talvez foi necessário eu perder, porque eu não poderia deixar de amar o que precisava, de amar o necessitado, de amar o abandonado. Veja que uma obra de caridade, ela cura e perdoa muitos pecados que estão em nós. Muitos pecados em nossa vida são perdoados quando eu me permito amar, me permito de fato encontrar e viver uma experiência com Cristo naqueles que mais sofrem. Assim, eu vou entendendo, óbvio, que eu não vou abrir mão da Eucaristia dominical. Eu não vou relativizar aqui o domingo em nossa vida, não. Domingo é o dia do Senhor, é o dia do ressuscitado, é o dia por excelência da Santa Missa semanal para nós, na nossa Páscoa semanal. Mas o domingo também tem que ser para nós um dia de fazer o bem, um dia de amar. Não nos apegando na lei pela lei, mas entendendo que esta lei, a lei de guardar o domingo, o dia do Senhor, me leva a potencializar em minha vida a caridade e assim ser capaz de também de fazer uma obra de amor para aqueles que mais precisam e que esperam de mim esse encontro. Então que meus irmãos, que nós possamos a cada dia ser mais inflamados no encontro com Cristo na Eucaristia, procurando ser fiéis à missa dominical, mas estando abertos também a no domingo fazermos o bem àqueles que estão esperando o nosso amor. Nos encontrar com aquele que muitas vezes foi desprezado e não foi amado, e nos dispor a amá-lo verdadeiramente com a nossa vida. Quando nós nos encontramos com Cristo na Eucaristia, nós somos chamados também a encontrar Cristo nos mais pobres, nos mais necessitados, e amá-los verdadeiramente. Então façamos o bem. Sejamos sinal de ressurreição no dia do Senhor. Não participemos da Santa Missa, que é muito importante entendermos que o dia do Senhor para nós, o domingo, não é para participarmos da Santa Missa com um rosto fúnebre, como se estivéssemos participando de um velório, mas no guardar o domingo, no guardar o dia em que nós vivenciamos o sacrifício de Cristo, não porque é morte somente, mas porque é a oferta de vida dele por nós, que foi uma oferta de morte, e assim também viveu a ressurreição, por isso que é o domingo, o dia do Senhor, porque é o dia do ressuscitado. Então que ao participarmos do dia do Senhor, na Santa Missa, na Eucaristia Dominical, participemos com alegria, participemos com um verdadeiro louvor e ação de graças a Deus, entendendo que ali o ressuscitado se faz vivo em mim para que eu leve-o a amar aqueles que mais precisam e que esperam essa ressurreição. Deus abençoe, Santo Domingo a todos!